Bom dia a todos. Eu sou o Fábio Lobão, Business Partner da Varejo 180. Estou aqui hoje com duas presenças incríveis, né? De pessoas que a gente tem um carinho e que são de uma competência ímpar, né? O primeiro deles, o Daniel Campos, a gente trabalhou junto na DOTS por uns 5 anos, a minha mesa era perto da dele. Não sei se isso era bom ou ruim, né, Daniel? Mas Era bom, fizemos, era bom. fizemos uma boa parceria aí durante esses anos. E ele vai se apresentar aí para vocês com mais detalhes. E o segundo é o nosso querido professor, meu ex-chefe, um mentor, um cara incrível, né? Sabedor de tudo que envolve dados, e Fernando Gibotti. Então, para mim, uma honra, um dia especial na minha vida receber pessoas tão queridas, primeiro, pessoas tão humanas e profissionais ímpares, né? Então, queria agora que com um pouquinho mais de tranquilidade, o Daniel primeiro se apresentasse, depois o Fernando Gibotti, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver ouvindo esse conteúdo. Lobão, para mim é um prazer estar aqui. Eu sou Daniel Campos, mas como tem outro Daniel Campos em marketing no Brasil, eu uso Dani Campos sem nenhuma cerimônia, até para saber que sou eu. Então eu já oficializei o Dani como nome corporativo para Boa. não misturar. É, a gente trabalhou na DOTS, estou completando 25 anos de marketing agora, vou fazer 44, estou em marketing desde os 19. Fui 11 anos bem de consumo, depois trabalhei em consultoria, foi como eu fui parar na DOTS para a gente se encontrar. E agora estou há 13 em CRM, varejo e um pouquinho de entretenimento dos tempos de Cinemark. Fui DOT Cinemark e agora sou CMO da RD Saúde, que é a marca que abraça duas marcas centenárias, que é Raia e Drogasil. Muito bom. É isso. Fernando Gibotti, por favor, fala um pouquinho para a Obrigado, gente de você, Lobão, pela querido. apresentação. Olá, pessoal. Eu sou Fernando Gibotti, eu venho da área de ciência da computação, minha formação de base. Na verdade, pouca gente sabe, mas a minha primeira formação foi contabilidade, né? Que sempre gostei de números, depois fiz computação, mestrado, doutorado nessa área. E agora, aproximadamente também 25 anos, eu dedico o meu tempo, meus estudos, o meu trabalho para poder entender comportamento de consumo, entender ciência do consumo. E o mais bacana, né, ver quais são as tendências, quais são as ferramentas que tocam o shopper hoje e que vão tocar nos próximos anos. E é muito bacana estar aqui, né? O Lobão, um grande amigo, foi por muito tempo trabalhou conosco na construção da Binex, que se tornou a Rock Cantec. E lá na Rock Cantec agora eu sou vice-presidente de inteligência e mercado, que é bacana porque coloca algumas áreas que são muito correlatas e que podem ajudar muito o varejo e a indústria. Primeiro, nós temos a área de inteligência de mercado, onde a gente estuda o entorno das lojas, potencial de faturamento, potencial de expansão. Nós temos uma área de consultoria, que é nova na nossa história, até porque a gente percebeu, Dani Lobão, que muitas vezes o cliente ele vai iniciar um projeto, seja de fidelização, seja de relacionamento, de conhecimento do cliente, e ele não tem claro quais são as bases Exato. do que ele precisa, do que ele quer atingir, e acaba se tornando um projeto que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, sem muita conexão entre as partes. Então a consultoria ela vem para ajudar nessa proposta de valor, nessa primeira visão mais inicial. O marketing ficou comigo, que para mim é um prazer também poder ajudar a nossa empresa nas estratégias que a lançam no mercado. E, finalmente, a escola Encantec, né? Eu tenho uma carreira acadêmica grande. Na verdade, quando eu terminei a faculdade, meu sonho era ser professor, me preparei para isso, fui professor por muitos anos. E a escola Encantec, ela me deu a oportunidade de voltar para esse mundo, né? E lá na ROC, o nosso CEO, o Carlos Formigari, ele acabou de escrever um livro que é de cultura em Encantec, de encantamento de clientes. Então, a escola Encantec, ela tem como propósito o encantamento pelo conhecimento. Que legal. E para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? E Dani, para começar essa conversa, você sabe que o Lobão, a gente estava falando aqui no Esquenta, ele falou que você deve ouvir essa frase muitas vezes por semana, até por dia,
mas eu acho que eu sou indiscutivelmente um dos clientes Heavy users. mais heavy users da Raia, Quem não é? né? E realmente é um case muito interessante porque a gente encontra o que a gente precisa, os preços são justos, um atendimento sempre muito atencioso, muito cuidadoso. Então eu queria que você começasse a falar qual é o momento que vocês estão lá na Raia, né? Como que estão aí, como que é esse dia a dia e quais são os principais desafios que vocês estão enfrentando hoje? Puxa, é uma honra poder falar não só da Raia, da Raia e da Drogasil também, né? Acho que são duas empresas que se juntaram agora há 14 anos. E antes de estar lá, eu já achava que era um case super bem sucedido de Se fusão. quiser dar números, viu, Dani, fique à vontade. Número de lojas. É uma empresa hoje com quase 3.500 farmácias pelo Brasil. 3.500. Tem uma capilaridade que vai do Acre ao Rio Grande do Sul, então Sim. todas as cidades com mais de 100 mil habitantes têm pelo menos uma farmácia nossa no país todo. Abre uma farmácia por dia. Uma farmácia por dia. Isso me chamou a Esse atenção. número é É espantoso. impressionante. Então, quando eu entrei, era uma farmácia por dia útil. O número agora é entre 330 e 350 farmácias novas fantástico. por ano. Fantástico. Acho que eu nunca vi nada tão bem feito quanto a expansão da RD, né? A ciência por trás, a escolha dos pontos. Acho que existe um orgulho grande de achar as melhores esquinas do Brasil para estar atendendo a população. E tem 108 milhões de brasileiros que têm uma farmácia nossa a 1,5 km raio, da própria Vocês casa. fazem tão Área de imenso influência. trabalho, né? Então, acho que tem uma responsabilidade grande de fazer parte do sistema de saúde do país, né? De posicionar os farmacêuticos como agentes de saúde. Em várias cidades que a gente atua, o farmacêutico é uma referência para boa parte da população que está ali como apoio e acho que mais do que um vendedor de caixinhas, né, que é Os remédios, né? como a gente é posicionado de uma forma até depreciativa, não, putz, são 70 mil pessoas trabalhando para melhorar a saúde do país Muito legal. e deixar de ter uma abordagem reativa para ter uma abordagem preventiva. Então a gente quer muito te receber quando você estiver doente, porque a gente sabe que faz parte, mas a gente quer ainda mais te receber para se manter saudável. Ô Dani, você sabe que nós que somos consumidores, né, contumaz aí da Sim. RD, a gente nota que as lojas de vocês, né, vou chamar loja, as farmácias, elas não têm só a venda da caixinha, elas têm uma prestação de serviço incrível, onde você vai lá, o cara mede na hora a sua pressão, faz a destro da diabetes, Glicemia. e faz vacinações e faz aconselhamento. Então, assim, passou de ser uma loja vendedora de caixinhas, né? É uma instituição de benefício ao consumidor. Então, acho que esse é um ponto, além de manipulação que vocês lançaram recentemente, que a gente vê com muito bons olhos em relação à concorrência que ainda está acomodada em relação a isso, né? Manipulação é uma inovação. A gente está gravando aqui no Cubo, né? Foi uma startup que ficava aqui, que era Manipulaê, que veio para dentro. Era um marketplace de manipulação que virou uma BU de manipulação. Então, hoje a gente tem um primeiro laboratório no Campo Belo, tem um plano de expansão do business de manipulado. E acho que a resposta à sua pergunta é: como que a gente deixa de ser um lugar que você vai quando está doente para ser um lugar que você vai para se manter saudável? Essa construção é o grande desafio. A gente quer receber, poxa, eu vou lá para comprar meu suplemento, para fazer meu teste de glicemia, para acompanhar
ou a minha vida saudável é um destino que eu vou ali para me manter saudável. E que sempre que eu estiver doente, eu já sei que eu posso recorrer e posso estar lá, porque eu vou ser bem atendido, vou ser acolhido e vou conseguir comprar o que eu preciso para Beleza. voltar para a minha saúde. Então, acho que nessa escala, né, uma empresa de 70 mil pessoas que atende 1.350.000 pessoas todos os dias, Uou. tem desafio que não acaba mais. E para o marqueteiro que tem que apoiar uma inauguração todo dia para contar uma nova história dessa expansão, acho que a gente tem trabalho de sobra para fazer tudo isso acontecer. Ô Dani, é interessante porque olhando não só como um cliente, mas também como um cientista de dados, de consumo, né? A ROC hoje ela tem a maior base de consumo do Brasil, talvez da América Latina. E um dado que nós começamos a perceber há uns 3, 4 anos é que a compra de sabonetes, por exemplo, e aqui eu coloco sabonete como um SKU da categoria, né, de Sim, higiene, Gê. a gente percebe que até os 50 anos de idade as pessoas compram muito sabonete nos supermercados. E a partir dos 50 anos cai drasticamente essa venda de sabonetes para pessoas. E aí o que a gente também começou a perceber, olhando dados das farmácias, olhando, né, o consumo nas farmácias, que a partir dos 50 anos esse consumo cresce nas farmácias. E aí quando a gente olha o modelo da RD, além desses serviços todos que o Lobão citou e que você reforçou, a gente vê primeiro uma curadoria bastante importante na parte de produtos para o cuidado pessoal, né, Uhum. para pele, para rosto, entre outros, cabelo. E uma das questões que eu vejo que é o futuro do consumo no nosso país é a gente poder ser assistido enquanto tem que fazer decisão. Porque sempre num canto lá da raia, a gente tem uma parede inteira com marcas extremamente conhecidas, relevantes de produtos dermocosméticos. E como consumidores, né, como clientes, a gente fica em dúvida de qual produto usar, qual escolher. E o atendimento, nesse momento, ele é crucial para que você não caia no paradoxo da escolha Sim. e saia sem comprar absolutamente nada, né? E todas as vezes que eu entrei na loja, eu senti essa prestação de serviço, né? As Legal. pessoas vêm, elas te atendem e elas têm conhecimento minimamente suficiente para poder te recomendar a melhor opção. Eu queria entender um pouco como que vocês direcionam esse treinamento, essa capacitação, como que vocês conseguem fazer essa uniformização com 3.500 lojas no Brasil? Mas espera aí, segura aí. Só emendar aqui. O Gibote é muito humilde, né? Como sempre, uma pessoa incrível. Ele não falou aqui, mas eu posso falar, eu trabalhei lá com eles. São 150 milhões de clientes que esses caras têm na base, tá? Só o açaí, nem sei se pode falar ou não, mas é o principal. Então, assim, nós estamos falando de um gigante que faz um trabalho espetacular e de outro gigante que não tem sequer concorrente no Brasil. Então, assim, eu faço questão de frisar isso, que não só trabalhei nas empresas do grupo, mas o potencial ser humano que eles têm lá não é brincadeira, não. Então, é muito bacana um gigante de dados, né, de transações, falar de um gigante e querer saber um pouquinho mais, né, da sintonia fina dos segredinhos. Se puder falar, então. O 150 milhões é praticamente o Brasil todo mapeado, né? Eu errei esse número? 130. 130 milhões, tá bom. 130. É mais que a peia. É mais que a O peia. palhaço me falou mais. Mas Pô, 130. acho que uma coisa que pouca gente tem noção que acontece na RD, que das 3.450 farmácias, Lojas. todos os gerentes começaram como atendentes. Ah, A entendi. RD nunca contratou um gerente que não foi Direto. formado em casa. Fenomenal. Bem legal. Então, se você pega o plano de carreira para 60, são 70 mil pessoas no total, mas tem funcionário de CD, mais corporativo, vamos pegar 60 mil nas farmácias. As 60 mil pessoas sabem que se elas toparem o que é o programa de formação,
oportunidade não falta, né? Que Então, legal. eu tenho uma nova vaga de gerente de farmácia abrindo todos os dias e essas vagas não são abertas para o mercado, elas são para quem foi formado dentro de casa. Todos os gerentes são treinados aqui em São Paulo, na matriz no Butantã, da mesma forma, com a mesma trilha de carreira. Então, fala, poxa, o gerente do Acre é treinado aqui. É Vem treinado para aqui. cá. Ele vem para cá, ele Não é é treinado barato aqui. isso, hein? E porque para garantir que em Moema, em Uniformidade. Porto Alegre, em Fortaleza, um padrão de atendimento que acredite nas mesmas coisas, que se comporte de uma forma pró-cliente, pró-saúde, precisa ter treinamento como core. E isso acontece na prática de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Outra coisa que acho que faz muita diferença é nenhum profissional de uma farmácia nossa é comissionado por venda. Interessante. Ele é comissionado por bom atendimento. E não é individual, é Os coletivo. laboratórios não praticam. Não tem acesso. Não tem acesso. Não tem acesso. Olha que interessante. Isso é legal. Eu Não sabia tem disso. acesso. Isso é Então, legal. o Bem estímulo legal. não Só é de te saúde empurrar uma pasta de dente ou a consultora de beleza tá ali te orientando de forma isenta, porque nenhuma marca de skincare tem acesso a ela para fazer com que ela te empurre um produto Interessante. que não faz sentido para você. Então, acho que o treinamento e o não comissionamento juntos é que viabilizam um NPS acima de Altíssimo. 90. Putz. Porque quem tá ali para te ajudar mesmo. E ele foi treinado para isso e ele é cobrado disso. Ele não é cobrado de te vender uma Sim, de categoria, metas. te vender coisas que você não veio ali comprar, você veio com uma receita, tentar dobrar. Isso não faz parte da orientação Legal deles. Pelo você falar contrário, isso. eles são cobrados de entender quem está com pressa e precisa de um atendimento mais rápido porque está com o filho no colo, quem está ali com mais tempo, com dúvida, com dor, com uma receita complexa e precisa de orientação. Então, eles são muito treinados em sensibilidade para jornadas diferentes, eles são muito treinados no acolhimento das dores. Muito legal. E isso é muito mais importante do que a remuneração por vender algo, por uma categoria específica, por acordo com a indústria para... Este tipo de agenda na RD é blindada. E eu acho que, se você me perguntar o que fez a empresa ser o que é hoje, é esse coração. Essa transparência. A forma com que a operação é gerida é o coração da RD. Quanto mais velho eu fui ficando operando cadeiras de marketing, mais eu tenho convicção que marketing é um ótimo ator coadjuvante. Perfeito. Porque, cara, eu posso fazer a melhor campanha do mundo. Se esse time Na ponta, né? não for funcionar, trabalhar hoje, a campanha não valeu de nada. Porque É o índice de sacrifício. Incrível. Você colocou 3 pilares iniciais aí, então. Primeiro, que é uma formação dentro da própria loja, né, que o gerente ele só acende a partir do momento que ele é um atendente. O segundo é essa capacitação que é feita aqui em São Paulo, de forma presencial, de forma mais pesada. E também a questão da remuneração, que eu acho fenomenal, até mesmo porque você não tem viés, ou seja, você vai buscar aquilo que verdadeiramente é o melhor para o cliente. Mas pensando em 50, 60 mil colaboradores, vocês têm algum apoio de treinamento digital também? Tem alguma escola? Como que funciona? Como que vocês conseguem aprimorar para as pessoas que não têm esse acesso a São Paulo, a matriz aqui, esse curso presencial? E-learning, né? Isso. Os treinamentos presenciais, eles são... conforme você vai evoluindo. A academia o começo de carreira dentro da operação, ela é toda digital e você faz dentro da própria farmácia. Então, eu tenho uma academia de trilhas que você tem que ir cumprindo para ir entendendo os processos. Conforme você vai cumprindo isso, você sai de atendente 1 para atendente 2. Depois você evolui do atendente 2 e vai girando até chegar num gerente de farmácia, depois num gerente de regional. Para ser justo com o time de operação, os 10 diretores regionais fazem também.
foram formados dentro da RD. Legal. Que legal. Nenhum diretor regional de Isso é operações importante. foi contratado do mercado. Eles foram todos formados ali, todos têm 20 anos de casa. Então, quando você fala assim, diferencial, fala, puta, como que eu copio uma operação? Você precisa, no mínimo, de 20 anos formando isso para ter algo similar, porque todo mundo que está ali É uma base, né? tem a formação etapa a etapa. E todo o início da jornada é através de e-learning, com módulos bem estruturados, que eles fazem num computador dentro da própria farmácia, vão se desenvolvendo, vão fazendo testes de evolução e vão evoluindo dentro daquele mundinho que é a farmácia onde ele começou. E a partir do momento que ele se desenvolve, ele não fica preso àquela farmácia, ele vira um recurso para o Brasil, né? Então ele tem 3.450 lugares de oportunidade para ele continuar a carreira dele. E eles têm mobilidade do Brasil inteiro. Então, poxa, eu comecei como atendente no Paraná. Você escuta essas histórias com muita frequência, elas são muito, muito bonitas. A gente visita bastante loja todos os meses pelo Brasil. A gente tem um compromisso de 2 dias no mês estar viajando o Brasil e conversando. E você escuta, eu comecei como atendente no Paraná, depois que eu virei gerente, eu subi para o Centro-Oeste e hoje eu sou gerente regional aqui em Recife. Puxa, o cara... Ele não ficou naquele mundo da farmácia que ele começou, ele ganhou o Brasil crescendo na carreira. Eu experimentei isso na pele. Eu, Das raias, a que eu mais frequento chama Raia JK, que é em São José do Rio Preto. Sim. Uma loja bem bacana, numa região bem bacana de São José do Rio Preto. E a gerente da loja, ela se chamava Daisy, né? Eu lembro porque o nome parecido da minha esposa, que é Denise. E a Daisy sempre me ajudava muito, como eu tenho muita frequência na farmácia. E um belo de um dia, ela estava toda feliz lá. Eu falei, Daisy, o que está acontecendo? Ela falou, olha, eu fui promovida e eu vou mudar, né? Eu vou mudar de cidade. Eu falei, bom, eu fico muito feliz, fico triste, obviamente, porque você me atende super bem, mas por outro lado, fico muito feliz. E ela realmente estava super ansiosa, assim, por essa nova fase da vida dela. E isso é muito legal. Deixa eu te fazer mais uma pergunta com relação à capacitação, que é um negócio que realmente eu acho que o grande desafio hoje do varejo e dos supermercados, das farmácias. Há 1 ano e meio atrás eu falei no evento, cara, que a venda do futuro ela ia ser uma venda muito assistida pelas inteligências artificiais, aí, pelos agentes, né, pelo próprio ChatGPT. E é interessante que há 2 meses atrás, mais ou menos, o Walmart ele anuncia uma parceria com o ChatGPT, onde você faz uma pesquisa. Sim. E lá ele já vê um botãozinho comprar, o Walmart entrega. E por que eu vejo que essa forma ela é muito poderosa, né? Porque, de novo, muitas vezes a gente não sabe o que a gente precisa. Verdade. Né? Você vai lá e faz uma pesquisa e fala, olha, minha pele está seca, está descamando, Sim. o que eu devo fazer? Hoje ele te dá uma orientação clara do que você deveria fazer, quais produtos, já indicando marcas, né, que você deveria usar. Então o próximo passo era um passo mais simples, que era um botão comprar. Por outro lado, o que eu sinto, né? O acolhimento que a gente tem numa loja física, ela, para mim, ainda ela é insubstituível, né? Eu vejo o crescimento dos canais digitais, eu vejo o crescimento da audiência digital, mas a presença física ainda é muito forte. E o que me impressiona na Raia é que muitas vezes, eu estou falando mais da Raia até pela experiência como cliente. Sim. E Rio Preto só tem Raia, não tem Drogasil. Tá. E uma coisa interessante é o seguinte, eles realmente conhecem os produtos que estão lá, principalmente para skincare. A indústria ela ajuda vocês com conteúdo nessas trilhas de formação também? Ela disponibiliza conteúdos? Como que é essa parceria com a indústria para poder formar essas pessoas? Ajuda, é uma parceria muito grande, desde que ela seja para ensinar sobre categoria, não sobre SKU. Então, assim, poxa, a indústria ela é convidada a formar o time para ser cada vez mais especialista,
de uma forma ampla e não focada em vender um produto específico. Então, tudo que for capacitação, quanto mais competente o consultor de beleza for para diferenciar, entender qual que é o contexto e o que recomendar, é bem-vindo. Se você fala, "Pô, eu quero vender este produto através de um treinamento", fala, puta, aí nós estamos indo para um lugar que não é muito a nossa praia. E dermo tem muito essa questão de você ter o mix perfeito de produtos que envolvem marcas totalmente diferentes e complementares. Então, não só a indústria, mas como dermatologistas, como especialistas que façam. Eu vou dar uma visão agnóstica da melhor combinação possível. E tem um de uma indústria, outro de outra indústria, outro de uma terceira indústria, que é o pacote ideal para a sua pele nesse momento. Este tipo de treinamento é o que a gente acredita que é pró-cliente. Então, tudo que é treinamento só pró-indústria, não. Não. Mas tudo que é pró-cliente vindo da indústria faz parte e entra como trilha. E muitas vezes a gente tem eventos na matriz ali no Butantã, por exemplo, o Beleza em Cor, onde toda a indústria vem para ensinar aos consultores de beleza do que tem de mais atual acontecendo para eles conseguirem voltar e atender os clientes pelo Brasil. Então, essa relação ela é intensa e real, mas existe um filtro para que isso não vire malho de empurroterapia. Empurroterapia, Legal, Dani. a gente é bem cuidadoso para não escorregar. E Muito olha bom. que bacana, né? Você vai vendo que você vai caindo camadas de isenção também que são importantes, né? Sem dúvida. Primeiro, você não ter a guilta, né? Você não ter as comissões. Segundo, você, cara, treinar categoria. Parece tão E não é óbvio, tão- né? Mas não é tão óbvio. não é tão óbvio. óbvio. Não é tão óbvio. Isso Impressionante. é um detalhe. Um outro ponto, Lobão, que me chamou a atenção, Dani, que você falou, 90%, 90 acima de 90 de NPS é altíssimo, né? Muito alto. Para varejo, Altíssimo. Aliás, para qualquer tipo de empresa, né? Quando a gente pega hoje as empresas que têm maior NPS no Brasil, aí aparecem algumas do meio financeiro, principalmente as digitais, sim, 90 é um número Muito muito alto. importante. Essa mensuração ela é feita naqueles displays ali que logo no checkout, né, que o cliente ele Isso. tem a liberdade As de carinhas, escolher né? com as carinhas. E o atendente não vê o que o cliente escolheu, vê, né? Exatamente. Ele é A focado, interface. a interface é para o cliente. Hoje, eu não sei se você tem esse número, se você pode divulgar, mas qual que é o percentual de respondentes? Para cada cliente que passa no checkout, quantos se dispõem a avaliar? Varia de região para região, mas mais da metade responde. Mais da metade. Então você tem uma Avalia. base estatística Bem pesada, bem se você potente. pegar, a gente atende 1.300.000 pessoas por dia. É muita coisa. É muita coisa. Em Raia e em Drogasil e nos canais digitais. Você tem mais de 500 mil de respondentes para ter um score. Agora, Gibote, Tem um deixa número, eu... só um parênteses, tem um número aqui que ele disse que coincide conosco. 1.300.000 clientes por dia. Hoje a Rock está processando mais ou menos 1.300.000 reais. Ah, 1.300.000 reais de vendas por minuto. Por minuto? Oh, que Caramba. 1.300.000 reais em vendas, que Parabéns, também muito permite legal. essas análises bem interessantes do que está acontecendo no consumo. Agora, Vamos lá, Lobão. eu não poderia perder a oportunidade aqui, né? 3 pessoas ligadas a programa de fidelidade a vida inteira, Sim. né? Eu nasci no Smart Club, programa de coalizão, fui para tantas empresas importantes, você é a mesma coisa e você deu aula disso. Você tem lá um ecossistema chamado Stix, né? Um ecossistema que está num supermercado, que está na... O que você acha que vem por aí de novidade? Se é que você pode adiantar para a gente. Como é que você vê esse mercado? Que fidelização de clientes foi, durante muito tempo, né, a recompensa pela compra. Sim. Hoje, será que é só isso? Será que é engajamento? Né? Eu queria ouvir um pouquinho vocês dois, que o programa de fidelidade todo mundo tem, mas ninguém sabe muito o que você ganha. Me parece um pouco não tangível, né? Então, eu queria um pontinho de cada um de vocês que são craques nesse assunto. Stix é parte da nossa estratégia de fidelização. É parte, né? Stix é uma
uma JV com o GPA, de muito sucesso, a gente é muito feliz com o Stix, mas o Stix não é o nosso ecossistema de fidelização, ele é parte. Bom, hein? A gente tem Stix como um dos nossos vínculos. Tá. E o que é vínculo? Acho que vale explicar de Isso, uma isso. forma didática o que a gente entende como vínculo. Vínculo é quando eu igualo distância e preço, é o que faz o cliente atravessar a rua entre um concorrente e a nossa. Location e pricing. Então, a gente tem 3.450 esquinas no Brasil. A maioria delas tem um concorrente ou na esquina da frente ou ao lado. A gente tem até vídeos caricatos onde tem um quarteirão inteiro de Farmácias. concorrentes. varejo, Então, assim, poxa, eu tô na mesma quadra e o preço tá idêntico. O que me faz escolher entre uma porta e outra? E a Daisy é um vínculo. Então, o bom atendimento do time de farmácia é um vínculo que fideliza. Fala, poxa, Sim. ela me conhece, ela conhece o que eu compro, ela sabe que eu tô sempre aqui, ela me trata de um jeito que eu me sinto bem. Se o preço é igual aqui ou ali, eu vou na Daisy. A Daisy é um vínculo. Tá bom. Stix é um vínculo. Tá. Então, assim, É um diferencial. para quem valoriza cashback, porque Stix ele é um programa de pontos que funciona muito como um cashback. Sem dúvida. E eu acho que esse foi o grande segredo de Stix ganhar a relevância que tem, porque, poxa, você faz uma compra de R$90, tem 35 ali, você de uma forma simples consegue transformar aquilo E em os dinheiro atendentes falam, né? e pagar Isso. menos, e os atendentes entendem que Stix é pró-cliente, porque o cliente vai pagar menos. Então, eu acho que o segredo de Stix foi trabalhar praticamente O redemption dentro da loja com cashback, é isso. com inspiração de ponto zero. Fala, cara, a gente não quer perder. A gente não quer que o cliente tenha a sensação que expirou e ele se frustrou. Então, ele precisa ter a sensação de ganho o tempo todo. Tá. E hoje é real. Então, quando eu pego os clientes que são engajados com o Stix, eles são trocadores vorazes. Acumula e troca, acumula e troca, acumula e troca, acumula e troca. Ele tem uma percepção que ao longo do ano ele pagou menos muitas vezes porque ele tinha Stix. Se você reteve ele, né? E aí você tem uma retenção e Stix se posiciona como um vínculo. Ele vira e fala assim, poxa, eu vou ali porque ali tem Stix e ali não. Se o preço é igual, aqui eu tô ganhando alguma coisa. E o bom atendimento é um vínculo, o Stix é um vínculo. A nossa estratégia de ofertas, ela é te dar desconto em coisas que você consome. Tá. Então, muita gente, muito especialista em gestão de oferta, critica a estratégia da RD histórica. Fala assim, puxa, mas em vez de te dar oferta em coisas que você não está procurando, a gente entende o que é mais relevante para você e briga por isso. Mas para mim não nunca tem como... medicamento, É uma né? estratégia. Não, medicamento a gente... Continua só a pontuação em perfumaria. De Stix? Sim. Stix, você pontua pela cesta, Tá. mas o acelerador é só perfumaria. Certo. A gente não pode estimular consumo de medicamento. Sim, mas o Redemption, ele entra dentro do medicamento. Redemption entra pra cesta. Então, poxa, eu tenho R$50, eu comprei... No supermercado. eu comprei a cesta... De bote. Fala pra mim, o que você acha disso, cara? Cara, Esse é um assunto difícil, né, cara? É difícil, mas a primeira coisa que eu concordo, até você falando do atendimento, eu comecei a lembrar uma história que aconteceu comigo como cliente dia 24 de dezembro do ano passado. A minha mãe é acamada e a gente, em algumas datas especiais, a gente consegue tirá-la da casa dela para levar para minha casa, para a gente ficar em família, porque é meio que uma operação de guerra ali. E no Natal é uma dessas datas. Quando a cuidadora chegou, né, com um carro especial lá que vem trazê-la e tudo mais, a cuidadora tinha esquecido... Não, ela chegou por volta das 7 da noite, ia ficar até 1 da manhã para a gente passar o Natal. Quando deu 10 para as 11 da noite, a cuidadora lembrou que ela tinha esquecido um medicamento da minha mãe. Uhum. E um medicamento que não é controlado, mas era um medicamento importante. Sim.
E eu me recordo que a casa da minha mãe é longe de casa. Para eu ir até a casa da minha mãe e voltar, eu certamente chegaria próximo da meia-noite ou até depois da meia-noite, que é o momento que a gente rezava. O que eu fiz? Eu falei, vou dar uma corrida na farmácia. Quando eu chego, né, na raia da JK, as luzes estavam apagadas e eles estavam abaixando a porta. Uau. Aí eu parei o carro, falei, gente, espera um pouquinho. Eu sou cliente de vocês, fiel, eu moro aqui do lado, no bairro tal. Aí um dos atendentes falou, não, eu te conheço, pelo amor de Deus. Eu falei, cara, eu sei que vocês já desligaram o check-out, eu precisava muito levar esse medicamento. Amanhã, eu prometo que no primeiro horário, aí não foi no dia, acho que foi no dia seguinte, sim. Acho que dia 25 abriu. Mas eu falei, amanhã no primeiro horário, eu venho e passo meu cartão e eu faço o pagamento. Os atendentes, eles nem discutiram, cara. Entraram dentro da farmácia, pegaram o medicamento e eu lá fora esperando, apagadas as luzes. Sim. E me deram o medicamento. Sensacional. Pouco tempo depois, abre próximo ali, a 50 metros, uma nova bandeira, que é uma farmácia com modelo diferente, uma área de vendas gigantesca, com um mix muito ampliado. E é engraçado, cara. Até fui algumas vezes lá, mas esse vínculo, esse engajamento que eu criei com a Raia, pelo atendimento, por esses detalhes, meio que até me impedem de ir para o concorrente. Então, eu particularmente, Lobão, eu sempre acreditei que toda relação humana, e as relações de consumo são relações humanas, Sim. tem benefício e tem sacrifício. Perfeito. Nosso subconsciente coloca isso numa balança de 2 pratos o dia inteiro. É verdade. Quando o benefício pesa mais que o sacrifício, eu quero permanecer naquela relação. O contrário também ocorre, eu quero sair daquela relação. Então, eu vejo que os programas de relacionamento, os programas de fidelidade, eles nos ajudam muito, primeiro, para que a gente possa conhecer melhor essas pessoas, os hábitos, né? Entender as tendências, que é o grande ponto hoje no mercado. Quais são as tendências? SKUs estão sendo abandonados, outros estão sendo adotados. A gente está percebendo que as novas gerações, elas têm uma capacidade, elas adotam e abandonam muito mais rapidamente as categorias, os SKUs. Verdade. Isso é muito legal. O segundo ponto, eu acho que as recompensas que a gente devolve também são legais. Seja em forma de desconto, cashback, pontos. Isso também é bacana, né? Porque é uma forma de você agradecer o cliente, falar, cara, obrigado por você estar voltando aqui. Mas lá no fundo, o que eu tenho cada vez mais convicção do que engaja uma pessoa nesse relacionamento é você aumentar o benefício. E se aumenta esse benefício com relacionamento puro, com atenção. E é louco, né? O Brasil está envelhecendo. Quando a gente pega entre 2010 e 2030, eu tenho 21 milhões a mais de idosos no nosso país. Exatamente. Se eu vou até 2050, serão 38 milhões a mais de idosos. A gente vai para a farmácia ou para manter a saúde, mas muitas vezes vai para comprar um medicamento e muitas vezes tenso, porque tá preocupado, tá triste. Sim. Então você tem acolhimento, você tem um bom atendimento, você tem um ambiente gostoso. As farmácias, elas ganharam muito dos supermercados nos últimos anos, com ambientes mais limpos, mais claros, mais iluminados. O banheiro das farmácias sempre é mais limpo. É verdade. Esse conjunto de coisas, eles fidelizam muito para mim. Em março nós estivemos na China e eu fui com uma missão de visitar vários varejistas e eu tinha uma missão de entrevistar ou diretores, ou vice-presidentes, ou presidentes daquelas redes. E eu tive muita sorte porque eu acabei entrevistando na maior parte das vezes os presidentes dessas empresas gigantes. Sim. E o que é interessante, eles estão migrando muito para o varejo online. Cara, tem redes que já estão com 30%, 40% de venda online. Desejam chegar a 70% de venda online até 2030, Nossa. mas todos eles declararam que estão abrindo lojas físicas e que continuarão abrindo as lojas físicas. Por quê? Porque na loja física é o momento, a oportunidade que eles têm de melhorar a relação, a experiência e gerar confiança. Perfeito. Porque a partir do momento que você confia naquela marca, confia naquele varejo, você se propõe a comprar online dele. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo
no relacionamento humano, no relacionamento comercial, mais eu tenho a clareza que o que vincula as pessoas é essa capacidade de atender, de servir. E tem um ponto interessante também, que eu tenho batido muito, a gente está tentando automatizar tudo e está correto, eu sou muito a favor de automatizar tudo que pode ser automatizado, mas eu, como uma pessoa da área de formação básica de computação, eu sempre disse que a computação, software, plataforma, serve para eliminar trabalhos repetitivos que os humanos fazem para sobrar tempo para o ser humano poder se relacionar mais. Então, por exemplo, uma das coisas que hoje eu fico muito angustiado, assim, é um caminho completamente errado, e as empresas vão perceber isso daqui a pouco, depois de perderem muitos clientes, Sim. é automatizar atendimento. Quando você... Vou sair um pouco do ramo aqui da farmácia, do supermercado, vamos para aéreas. Você comprar uma passagem 100% online é fenomenal. Uhum. É rápido, é prático, é liso. Agora você precisa trocar a tua passagem. Jesus, né? Jesus. Tenta fazer isso pelos chatbots. O checkout, né? Cara, é muito simples. Eu sou cliente diamante de uma das maiores... Quando eu falo diamante, eu já Você falo... já entregou? companhia, né? Eu também sou, eu sei qual é. Meu, eu preciso... Eu tô nesse processo. Eu tenho uma passagem, eu preciso trocar essa passagem, que é da NRF. Eu não consigo. Porque no menu nunca me dá essa opção. No telefone, que é automatizado, não me dá essa opção. E eu não tive tempo ainda de ir numa loja física fazer isso. Que dá trabalho. Então é muito doido, né, cara? E o encantamento que você tem ali nessa companhia por poder escolher os melhores assentos por ser diamante, os upgrades. Cara, eu tenho tantos pontos que eu tenho como cortesia uma viagem internacional. Então, se eu comprar qualquer lugar do mundo que essa companhia atende, eu posso levar qualquer pessoa, minha esposa, por exemplo, a custo zero. Isso é um benefício fenomenal. Fenomenal. Só que daí ela vai lá e destrói isso. Atrito, né? Num atrito, porque esse atrito inicial ele se torna nervosismo, se torna raiva, e aí se torna o que o oposto da fidelidade, que é o teu desejo de nunca mais interagir com aquela empresa. Sensacional. Então, eu vejo que a gente sabe das dificuldades de contratação de mão de obra, por isso que nós falamos tanto sobre isso, de qualificar, de reter as pessoas para trabalhar. Eu vejo que o varejo, frente à conveniência que as plataformas digitais estão trazendo, outra coisa que eu tenho dito para os nossos clientes que têm lojas físicas, para de falar em conveniência de loja física. Não é conveniente se levantar do seu sofá, da sua cama, sair da sua casa, pegar um trânsito ou caminhar para ir buscar alguma coisa em algum lugar. Isso não é conveniente. Conveniente é você sentado lá no teu sofá, apertar 3, 4 botões e daqui 15 minutos, 1 hora receber na tua casa. Isso é conveniência. Verdade. A loja física, ela tem que prezar pelo atendimento, né? Pelo cuidar do cliente. E especialmente em farmácia, no meu ponto de vista, e na linha de serviços médicos de uma forma geral, a gente precisa lembrar que quem está entrando ali dentro tem uma história de vida que pode não estar sendo, naquele exato momento, a melhor possível. Então, ter acolhimento, ter atenção, isso fideliza muito. Muito. Agora, óbvio, a partir do momento que a gente pode conhecer com uma grande escala esses hábitos, né, as áreas de influência das lojas, isso vai nos ajudar nas estratégias de expansão, nas estratégias de melhoria de Sem dúvida. Sem dúvida. Isso ainda é, para mim, indiscutivelmente, o maior ouro que está por trás dos programas de relacionamento, é poder compreender, né, como esse conjunto de clientes ele atua. Agora, eu acho que quem está nos ouvindo, assistindo, teve uma aula hoje, né, aqui sobre pontos tão importantes. Nós temos 4 minutos finais para cada um de vocês, que eu queria pedir uma consideração. Pode falar aquilo que vocês quiserem, né? Nós provocamos bastante, mas agora o que fica mais importante é o recado final do professor Fernando Gibotti, do meu querido amigo, companheiro de tantas jornadas, Daniel Campos. Então, vamos começar com os mais velhos, vão ser educados, com o Gibotti. 4 minutinhos, tá certo, meu amigo?
para você fazer as suas considerações finais do tema que você quiser. Fica e já agradecendo, né? A Varejo 180 teve essa honra de receber pessoas do gigantismo de vocês, não só como profissionais, mas como pessoa. Isso eu assino embaixo, tá bom? Lobão, muito Por favor, obrigado. Bote. Eu vou fazer as considerações finais, mas vou te ceder um minuto porque eu vou deixar uma pergunta para Passa. você. Tá dando um spoiler, hein? O que é legal, né? Estudando o consumo, há mais ou menos 3 anos, nós começamos a perceber uma mudança importante, ainda muito pequena, muito granular, mas uma mudança muito importante no consumo de um grupo de pessoas que estavam reduzindo drasticamente as suas compras em supermercado. E especialmente em algumas categorias que eram mais voltadas para produtos açucarados, produtos com alto teor de gordura, produtos industrializados com muitos aditivos, né? E aí a gente começou a estudar e eu tô falando de uma história de 2 anos e meio, 3 Sim. anos atrás. Não saudável. A gente percebeu que tinha começado um movimento auxiliado por medicamentos de um processo de emagrecimento diferente daquilo que o mercado até então conhecia. Fomos aprofundando e percebemos que existia no mercado as canetas inibidoras de apetite. Uhum. O que acontece nesse último ano de 2025, essas canetas se popularizam, elas não se democratizam ainda, mas elas já se popularizam, todo mundo conhece, né? Elas não são democratizadas ainda em função do custo, que é um custo alto para grande parte da população brasileira. Sim. Mas o que a gente percebeu claramente, e nós estamos mergulhados nisso, estudando profundamente, é que essas canetas, elas não só estão gerando impacto direto no consumo alimentar, né? Como ela já está mudando um pouco o comportamento nas lojas de roupa. A gente tem feito bastante análise e pesquisas pontuais em lojas de moda. Para vocês terem ideia, principalmente as lojas que atendem um público de renda A, está tendo 2 movimentos interessantes. Antigamente, refazer guarda-roupa ou levando peças que são peças mais clássicas para ajustar ou comprando peças novas. Antes, o tamanho M sempre foi o tamanho que mais se vendeu, mas o P sobrava na gôndola e o G faltava. Isso já se inverteu, né? Você continua tendo ali o M em grande volume, um crescimento expressivo de peças P e uma sobra, né? Nas peças G. E em países que já começaram a medir, a ROC vai começar a medir agora o impacto das canetas emagrecedoras nos supermercados, mas na Inglaterra, por exemplo, já temos dados reais, dados fidedignos, de que os domicílios que possuem pelo menos um usuário dessas canetas estão reduzindo em 9% o gasto total em supermercado, não especificamente nas categorias de alimentos. Então, eu quero terminar aqui esse bate-papo e passar a palavra para o Dani, primeiro falando que a gente tem visto uma mudança fenomenal no comportamento do consumo. Eu nunca tinha visto isso nos 25 anos que eu trabalho com isso. Uma velocidade imensa, as pessoas ávidas por saúde, por qualidade de vida, as pessoas mais abandonando hábitos ruins. A gente vê categorias como cerveja perdendo venda no nosso país. A gente vê categorias como trigo e leite caindo no público 60+. Então, deixar essa mensagem de que conhecer o cliente que está mudando cada vez mais rápido é fundamental, conhecer seus hábitos, tentar prever, que a gente sabe o que é super difícil, mas tentar pelo menos ter uma ideia de quais são as tendências, e deixar a pergunta que como que foi o impacto dessas canetas emagrecedoras na Raia Drogasil até agora, e o que vocês esperam a partir de março, que é quando as farmacêuticas brasileiras, né, o próprio João Adib tem dito aí que a CIMED vai produzir essas canetas num custo muito mais acessível. Como que vocês veem esses movimentos? Achou que ia escapar da caneta? Não, eu acho que não tem como escapar. A gente está estudando como nunca o que está acontecendo, estudando o cliente. E acho que uma frase que me marcou muito de cliente é
sempre me disseram que não existia atalho, agora existe e eu quero pegar. E quando você entende o que está por trás disso, as canetas elas estão tornando viável, estão viabilizando sonhos mesmo de uma vida mais saudável, de uma vida com mais qualidade, de uma vida e ainda num valor mensal alto. Então, quem tem uma disponibilidade financeira maior, como você falou até de vestuário, consegue mais rápido, mas já tem gente fazendo empréstimo para passar por isso, priorizando. Então, a gente não sabe o tamanho que vai ser depois que quebrar a patente. Eu tenho uma brincadeira que é falar, o futuro da farmácia é ser tipo uma calunga, que é uma parede só de caneta. Mas a gente está no começo da jornada, né? Por mais que pareça uma onda gigante por tudo que a gente vê fora, a gente vê impacto em rede de fast food diminuindo muito o consumo e mudando o mix, a gente vê impacto em avião, da população estar mais leve e o avião ter que ser recalibrado para carregar menos peso. Então, é uma cadeia que ela tem várias ondas, mas que no Brasil ela está no começo e a gente está aprendendo o que é tudo isso. Né? Então, de 2 anos para cá, a gente teve o Ozempic, que é um remédio de diabetes, e depois o lançamento de Wegovy, que aí sim com um claim de emagrecimento, e Mounjaro no Brasil não tem 1 ano ainda. Tem meses. Meses. Então, puxa, o que a gente não tem nem o primeiro ano de consumo de Mounjaro e não teve nem estoque de Mounjaro na plenitude para entender o que é isso. Então, a gente ainda não consegue contar com profundidade, porque a gente ainda está aprendendo todos os impactos que vão ter. A gente sabe que é uma categoria importante porque ela muda a forma do cliente consumir muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Ela muda a forma que ele vive. Ela muda o estilo de vida, ela muda a relação com várias coisas. Inclusive o consumo de medicamento, né? Sim. Quando você pega a jornada de medicamento do tratamento, então você tem a caneta em si, você tem o efeito colateral, você tem o efeito do tratamento, depois você tem o efeito que ela gera na sua autoestima. Então, junto com o guarda-roupa que você vai refazer, você vai consumir mais skincare, é um processo de gostar mais de você. O que isso impacta? A gente ainda não sabe, porque nós estamos começando a ter escala de valor estatístico para aprender sobre isso. Mas eu acho que, como parte da consideração final, acho que gostar de cliente e ouvi-lo o tempo todo é fundamental. Então, quando eu te ouvi contando a história, eu falei, poxa, a minha ficha do que era um vínculo caiu. Quando eu estava visitando uma loja de um concorrente nosso, tinha um cartaz escrito farmacêutico disponível das 9 às 19. Eram 9 da noite, então já não tinha mais farmacêutico ali. A gente atravessou a rua e foi para a Rain. Caiu um temporal enquanto a gente estava visitando a nossa farmácia. Eu vi o cliente saindo do nosso concorrente, atravessando a rua ensopado de água. A primeira pergunta que ele fez foi: vocês têm farmacêutico noturno? Eu preciso de ajuda. Então ele foi lá, ele ouviu que não tinha, ele atravessou a rua e para ele... Procurou. No momento que o farmacêutico atendeu, ali vinculou. Falou assim, se eu precisar de apoio noturno, eu sei para que porta eu vou, e ele não sabia, porque ele acabou de atravessar e ele foi ali primeiro. A partir do momento que você entende isso, você fala, puxa, olha o quão importante que é o farmacêutico noturno. Olha o quão importante é a equipe estar treinada para te dar o remédio por te conhecer, mesmo quando a porta está fechando numa véspera de Natal. E todo esse aspecto das canetas emagrecedoras é ter certeza que, por mais que você tenha escutado o cliente por anos,
você tem que continuar escutando sempre, porque o contexto muda, a inovação vem, a mudança de tecnologia vem, então é um processo contínuo. A próprio e-commerce, você fala, puxa, a gente saiu de pouquinho e já está com 30% das vendas sendo feitas por canal digital. Pô, vocês vão continuar abrindo farmácia mesmo com o e-commerce crescendo tanto? Sim. Tipo, boa parte de quem compra no nosso e-commerce compra e vai retirar na farmácia. A farmácia é um ponto de apoio, é um ponto de conversa, é um ponto de complemento. Então, essas coisas, uma não anula a outra. E se a gente não acreditasse tanto na força do atendimento e na força dessa relação humana que a gente contou aqui, eu acho que a RD não seria o que é e a força que tem. Então, obrigado, Lobão, pelo convite, obrigado pela aula, foi super bacana estar com vocês aqui e que seja um sucesso o Varejo One. Vai ser, merece. Em detrimento a vocês. Mais uma vez eu agradeço em nome da Varejo 180, do Ronald e da Varejo One. Nós estamos estreando craques. Quem tem craque tem gol garantido. Então, muito obrigado da presença. A gente ficaria aqui horas falando, mas a gente tem um tempo limitado. Então, mais uma vez, obrigado. E até a próxima, né? Até breve. Obrigado. Obrigado. Valeu.